Olá, amigos. Para a nossa reflexão de hoje, eu vou recorrer praticamente à primeira página do Evangelho segundo o Espiritismo. Na verdade, Allan Kardec abre o Evangelho segundo o Espiritismo com a mensagem do Espírito de Verdade. Nós vamos estudar essa mensagem numa próxima reflexão. Por quê? Porque ela é a continuação, 1857 anos após a última ceia, quando Jesus fala do Consolador prometido e o Espírito da Verdade registra essa mensagem dizendo praticamente as mesmas palavras que Jesus usou. Na segunda página, que é a introdução, e a introdução que eu comentei nas reflexões passadas tem 17 itens. O primeiro item, Allan Kardec trata como o objetivo desta obra. Ele vai dizer assim, aquele foi do Livro dos Espíritos, perdão, esse é o Evangelho segundo o Espiritismo, é outra introdução. Ele diz assim: podemos dividir as matérias contidas no Evangelho de Jesus em 5 partes. A primeira parte são os atos comuns da vida do Cristo. A segunda parte, os milagres de Jesus. A terceira, as profecias. A quarta, as palavras que viraram dogmas nas religiões. E a quinta, o ensino moral. E aí diz Allan Kardec, a última, a quinta, o ensino moral, é o terreno em que todos os cultos podem encontrar-se. É a bandeira sobre a qual todos podem abrigar-se, por mais diferentes que sejam as suas crenças. E este livro vai ser fundamental nos ensinos morais de Jesus. Qualquer religioso de qualquer crença pode ler, vai estar ouvindo Jesus sendo analisado a sua vida, os seus ensinamentos, os seus milagres à luz do Espiritismo. Nós não vamos analisar o milagre das bodas de Caná pelo Evangelho. Nós vamos fazer uma pequena reflexão sobre as bodas de Caná. Vamos voltar historicamente. Quando se deu as bodas de Caná, porque ficou conhecido como o primeiro milagre de Jesus? Porque se deu exatamente quando Jesus estava começando o seu apostolado. E como que Jesus começou? Seguindo as Escrituras. Ele mesmo ditou àqueles profetas da antiguidade, através de espíritos superiores, a orientação de como seria a vinda dele. Então o batismo dele no Rio Jordão já estava todo preconizado, já estava todo ditado no Velho Testamento, através de Isaías, através de Jeremias e outros profetas. Então Jesus vem até o Rio Jordão, onde João está batizando, João o Baptista, que era primo dele, filho de Isabel, primo de Maria, né? Então ele está lá batizando, e quando ele se aproxima, ele pede que João fale: eu não sou digno de desatar suas sandálias. Mestre, é o Senhor que deveria estar me batizando. Ele fala: faça como está escrito para que se cumpra as Escrituras. E João Batista comenta que ele reconheceu Jesus porque o Espírito Santo apareceu e ficou uma pomba sobre Jesus o tempo todo, que era como estava escrito nos profetas, que ele iria identificar a presença do Messias. Então ele batiza Jesus. Para onde Jesus sai? Sabe para onde Jesus vai? Ele vai para o deserto e fica 40 dias, 40 noites em jejum. Vai ser outra reflexão sobre o significado do encontro de Jesus com as tentações de Satanás. Ele volta de novo e volta ao Rio Jordão, onde João está batizando. E João tinha seus seguidores. E entre os seguidores de João, os discípulos de João Batista, estava André, irmão de Simão. Então, quando Jesus se aproxima, João diz para André: André, é a ele que vocês devem seguir daqui para frente. E então André, junto com provavelmente João, que viria a ser o evangelista, João o evangelista, vão seguir Jesus. E Jesus aí trava um diálogo com eles, perguntando por que eu estão seguindo, o que eles querem, e eles contam que João, que eles eram discípulos de João, que caminhou, e tem todo um outro raciocínio, e nós não vamos ficar aqui, só para vocês entenderem quando ocorreu esse fenômeno. E aí Jesus sai então, e André, e vão
André vai apresentar Pedro, que é o irmão dele, para Jesus. E quando apresenta Pedro para Simão, que é o nome de Pedro é Simão, ali naquele momento Jesus chama Simão de Pedro. Ele diz assim: Pedro, Simão, a partir de hoje tu serás Cefas. Cefas é Pedro em aramaico. Pedro é pedra, perdão, Cefas é pedra em aramaico. Pedro é pedra em grego. Então em grego virou Pedro. Por isso para nós Simão Pedro. Então ali Pedro foi batizado por Jesus, porque todos tinham essas mudanças de nomes. Depois é um outro estudo, quem tiver interesse vai lá nas Bíblias, tem muita explicação por que Jacó passou a ser chamado de Israel, por que mudaram Abrão, passou a ser chamado Abraão. Os espíritos superiores que falavam: a partir de hoje você não será mais Abrão, que tem um significado, você será chamado Abraão, é outro significado. O Jacó, que viu aquela escada onde subiam e desciam os anjos, a partir de hoje você será chamado Israel, que é aquele que congrega uma multidão. Israel se tornou um país para nós. E aí então eles foram convidados, aí depois de vários dias juntos, formando esse apostolado, eles foram convidados para essas bodas de casamento na cidade de Caná, que segundo os mapas do Velho Testamento, ela é localizada antes de Magdala, depois Magdala é Nazaré, Caná, Magdala e Cafarnaum. Mas os historiadores de hoje não encontraram Caná, a cidade ainda, eles estão procurando até hoje a cidade. E lá estava havendo um casamento dos parentes de Maria, e o casamento judeu demorava 6, 7 dias, é todo um ritual, cada dia com o seu significado. E tinham certas ritualísticas, entre elas o vinho, que simbolizava a alegria das festas, dos reencontros. E o noivo que patrocinava a festa, ele praticamente se expunha publicamente, porque manter um número de convidados com alimentos e com o vinho, que não devia ser barato, mesmo naquela época, embora tivesse muito vinhedo naquela região, mas para 7 dias de festas era natural que eles tivessem, acabou o vinho no terceiro dia da festa, que era o dia da aliança, segundo o ritual judeu, era o dia da aliança que o noivo e a noiva se colocam. E Jesus estava lá com os seus discípulos, que estavam formando o discipulado, Jesus estava lá com ele, convidados da festa, e Maria, que era parente do noivo, sabia da situação constrangedora que o parente dela passaria por ter acabado o vinho. Mas como ficou sabendo ali nas cozinhas do casamento, Maria se aproxima de Jesus, e aí entra o nosso raciocínio, nossa análise, nossa reflexão. Se aproxima de Jesus e diz assim: filho, acabou o vinho. E Jesus olha para Maria e não chama ela de mãe, chama ela de mulher. Mulher, que tenho eu com isso? Ainda não é chegado a minha hora. Mulher é como eu dissesse para uma senhora casada: senhora. Se eu falo para alguém, uma mulher, senhorita, eu estou falando com uma pessoa solteira. Se eu falo senhora, eu estou falando com todo o respeito a uma mulher casada. Quando a gente, naquela região, naquela época, se falava mulher, você estava falando com uma senhora. Então dizer mulher ou dizer senhora é a mesma coisa. Então Jesus chamou a mãe de senhora, quer dizer, com todo o respeito, mas começando a dizer que a hora que ele começa então a tarefa dele de filho de Deus, do Messias, ele não é mais filho dela, ele vai ser o Messias prometido de Deus. Então ele não é mais a mãe, que foi praticamente a última frase dele na cruz. Mulher, dizer do mesmo jeito que foi a primeira frase no primeiro milagre, a transformação da água em vinho. Mulher, eis aí teu filho. E olha para João, que está do lado de Maria. João, eis aí tua mãe. Então ele começa o messianato dele ali na bodas de Caná, chamando então, se desvinculando dos laços familiares. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Porque a partir daquele momento, ele era o Messias da humanidade. E ali ele iria então iniciar o messianato a pedido da mãe. Porque fosse para iniciar em Cafarnaum, ele inicia ali. Então ele fala: mulher, que tenho eu com isso? Mas Maria
ama o Filho e o Filho a ama. Ele sabe que com essas palavras ele já está iniciando a nova etapa da vida dele, para que ele veio. Então ela diz para os servos da festa: vão, façam tudo o que ele vos disser, porque eram vários servos. E é interessante que quando Maria diz isso, duas coisas nos levam a refletir. Primeiro, para algumas religiões, ali teria Maria se tornado a intercessora entre nós e o Cristo. Nossa Senhora, como dizem os católicos, Nossa Senhora, rogai por nós. Rogai a quem? A Jesus. Para que Jesus rogue a Deus. Quer dizer, então ela passa a ser a intercessora. E ali ela já foi, quando ela diz: façam tudo o que eles vos disser. Quer dizer, ela já pediu para o filho vai fazer. Mas é ele quem vai dizer o que vocês têm que fazer. E para aqueles que querem aprender com o Evangelho, tem que entender mais. Se você está orando para Nossa Senhora, como os católicos fazem, alguns religiosos fazem, se você está orando para Nossa Senhora, você tem que estar ciente que tem que fazer o que Jesus mandar. Então daí você tem que ir no Evangelho, tem que estudar e seguir as orientações do Cristo para receber as bênçãos do Pai, que Ele então é o intermediário. Então, nessa questão, nesse momento, nós ouvimos Maria como intercessora de Jesus. E Jesus chama aqueles servos e diz assim para ela. Então esse a gente chama de um mandamento de Maria. E Maria, como intercessora, a gente brinca. Esse é o mandamento de Maria. Sabia que Maria tinha um mandamento? Manda você fazer a vontade do Cristo. Ele chama os servos, fala: traga aquelas talhas para mim. Eram talhas de 70 litros de água. Tinha talha que cabia até 120 litros. Para que servia? Todo judeu tinha aquela talha, normalmente uma, se a família é grande, duas, para ablução, para a limpeza das mãos. Então, para a limpeza do rosto. Toda vez que um judeu entra numa casa, ele primeiro se lava, como se fosse para se purificar, mesmo na sua própria casa. Então, ele sempre tinha aquelas talhas, que tinham um nome típico judeu. Eles trazem 6 talhas. Enchem de água, Jesus pede que enche até a boca. Então fica lá com água, são 100 litros, 6 talhas, 600 litros de água. E Jesus, após alguns minutos, já transformou a água em vinho. Mas era um vinho diferente, era provavelmente uma medicação para a alma, como hoje existe nas flores, as essências florais, que se transformam em medicação, que dão ânimo, dão força, dão energia. Quer dizer, aquela água agora se transformou num vinho especial. Aí Jesus diz: pegue uma amostra disso que está na talha e leve para o mestre Sala. Está assim escrito no Evangelho, que quer dizer mestre de cerimônia. É o mestre de cerimônia. E eles foram levá-lo, ele experimentou, ele que cuidava de toda a festa. Falou: nossa, mas o noivo deixou o melhor vinho para o final, e na verdade ele que é o mestre de cerimônia que devia cuidar. Ele pediu para servir o melhor vinho no começo. Normalmente a gente deixa, as pessoas já estão mais embriagadas, a gente dá o melhor vinho no começo e o pior no fim. Quer dizer, ele percebeu que algo estava diferente. E daí a pergunta veio, a Jesus ele vai nos dar um outro grande ensinamento para nós nessa transformação da água em vinho. A água, o vinho que parecia ser o melhor, que foi trazido no começo, não era o melhor vinho. O melhor vinho foi o que Jesus ali transformou da própria água. Os ensinamentos dos profetas de Moisés não eram os melhores ensinamentos. Jesus viria trazer o verdadeiro ensinamento, a verdade absoluta dos ensinamentos de Deus, que ele precisaria do Consolador para manter consolidado nos corações da criatura. Esse é o raciocínio. As bodas de Caná, transformação da água de vinho, essa é uma reflexão que nós podemos fazer. Jesus transforma a água em vinho porque ele era o melhor vinho, quer dizer, os melhores ensinamentos vieram depois. Dali eles vão para Cafarnaum. Ali foi considerado o primeiro milagre, a transformação da água em vinho. E Jesus então vai começar as curas que impressionam. E eu vou encerrar a reflexão dizendo o seguinte:
Está escrito no Evangelho, só João trata dessa boda, nenhum outro evangelista comenta. Ou se outro comenta, não está entre os 4 evangelistas. Diz assim nas últimas frases: e os discípulos acreditaram em Jesus. Vejam bem, Jesus estava convidando formando os seus discípulos. Eles não sabiam dos poderes de Jesus. Ali eles viram o primeiro poder de Jesus transformando água em vinho. Então eles dizem, e ali os discípulos acreditaram no seu mestre. Então Jesus não se importou de fazer a vontade da mãe, de não deixar o noivo, o parente da mãe, ser constrangido, de iniciar sua tarefa uns dias antes, 3, 4 dias antes de quando iniciaria, porque ele fortaleceu a fé daqueles que iriam seguir, dar a vida por ele lá no final. Deus os abençoe e até o nosso próximo encontro.